Então vamos lá, criançada, capítulo 10 da nossa historinha, um passeio pela África, na Guiné-Bissau. De volta a Acre, seguiram para Bissau, na Guiné. Como era bom chegar de novo a uma cidade onde se falava português. Nem todo mundo, esclareceu Amélia, a jovem professora que os foi esperar no aeroporto. A maioria em casa e até na rua só fala mesmo o crioulo. O crioulo é uma língua nova derivada do português, nascida de seu casamento com os idiomas africanos. Na África e também nas Américas e na Ásia falam-se vários crioulos que se formaram a partir não só do português, mas também do francês, do inglês e do holandês. Não é crioulo o que se fala no Haiti? Perguntou Inácio. Outros crioulos famosos são, além do nosso, o crioulo do arquipélago do Cabo Verde, o crio da Serra Lagoa e o papiamento da ilha do Curaçao. Num crioulo, a construção das frases pode ser predominantemente de uma língua, o vocabulário de outra e a flexão das palavras de uma terceira. Assim, por exemplo, pode-se usar o verbo inglês jump para soltar, mas conjugá-lo à portuguesa em jumbo. Tu jumpas, ele jumpa, e eu posso jumpar uma fence, oh meu Deus, ou seja, saltar uma cerca. Complicado, né, pessoal? Mas vamos lá. Na pequena Bissau havia algumas ruas com casas que pareciam recortadas de uma cidadezinha do interior do Brasil e para ali trazidas, mas se havia semelhanças maiores eram as diferenças. Ao lado dessas casas havia palhoças com uma só entrada baixa onde viviam os mais pobres. Além disso, as ruas estavam cheias de gente, as mulheres com panos coloridos enrolados no corpo e as crianças amarradas às costas. Os homens, em sua maioria, de calças compridas e camisa esporte, mas alguns com longos camisolões. Era de tardezinha e os meninos estavam olhando a rua da janela do hotel quando foram surpreendidos por uma revoada de garças, umas brancas, outras negras, que se dirigiam para o mar. Coisa linda, não? Oh, lindo, lindo, exclamou Zezinha. As garças repetem todos os dias percurso, informou Amélia, a nova guia agora das crianças, tá bom? De manhã voam das praias para o interior, ao crepúsculo retornam ao litoral para dormir nas árvores que acompanham a costa. E acrescentou, vamos hoje dormir cedo, pois amanhã iremos num pequeno avião até as ilhas de Bijagós. O arquipélago ficava distante da costa, no Mar Alto. Desceram numa das ilhas, Bubaque, e se dirigiram para uma de suas aldeias. Nela ainda se faziam grandes canoas, como no passado foram recebidos com alegria. Essa gente hospitaleira era altiva, guerreira e indomável. Os portugueses, só após 4 séculos de esforço, conseguiram, por volta de 1936, reduzi-los à obediência, mas por pouco tempo, porque cerca de 25 anos mais tarde, eles seriam um dos primeiros a se rebelarem na Guiné contra o colonialismo, ou seja, contra o domínio português. Estavam parados ao lado de uma grande canoa e Amélia continuou. Não é de se estranhar que tenha sido assim. Quando os portugueses chegaram pela primeira vez a essas ilhas, aqui encontraram um povo que qualificaram de feroz. Os Bijagós, em canoas ainda maiores do que esta, canoas que podiam ter mais de 20 metros de comprimento e levar 70 homens. Tinham como principal atividade atacar as aldeias costeiras dos outros povos, como os Manjacós, Banhus, Diolas, Felupes e Pepés. Roubaram-lhes o gado e as colheitas de arroz, e assim como também as mulheres viviam da pirataria. Mais tarde, transformaram-se em terríveis caçadores de gente que vendiam como escravo para os portugueses. Enquanto a canoa ia sendo empurrada para o mar, as crianças estavam atentas ao que lhe dizia Amélia.
Nessas canoas cavadas no tronco de uma árvore enorme, os beijagós navegavam no mar alto, sem velas, só com a força dos remos. Vamos fazer um percurso menor de uma ilha a outra, mas vocês podem imaginar que são bijagós e simular que esta é uma canoa de guerra. Faz de conta que ela tem na proa a cabeça esculpida de um touro. À distância, uma lancha a motor lhes acompanhava a aventura para o caso de algum contratempo. Mas as crianças no início iam tranquilas, confiantes nos remeiros. Eram mais de 20. Brincavam de bijagós, de antigamente. Imaginavam que estavam vestidos apenas com uma tanga, que tinham o corpo pintado e os cabelos enfeitados de penas de aves, e que traziam sinetas e guizos pendurados na cintura, nos braços, nos tornozelos, e que estavam armados de escudos, azagais, espadas, arcos e flechas untadas de veneno. Era assim, descrever Amélia, que os bijagós partiam para a guerra. Mas os meninos iam prosaicamente de camisas leves e bermudas, sentindo nos pés descalços que a água aumentava no fundo da canoa. Começaram a inquietar-se e a retirar com uma cabaça o excesso da água. Confessariam depois que o medo aumentara ainda mais quando perderam de vista a ilha de Bubaque e não alcançaram ver mais aquela para onde se dirigiam. Estavam em pleno mar, longe de qualquer terra. Se não se comparava aos barcos a motor, com a canoa era veloz, com remos fortes e sincronizadas. Ela parecia estar à vontade naquelas águas escuras e que davam uma impressão de não ter fim. Os bijagós deviam ter sido no passado uns navegantes extraordinários. Não só viajavam de uma ilha para outra, mas atravessavam em grandes flotilhas uma imensa extensão de mar aberto para atacar de surpresa as povoações do continente. Era uma espécie de vikings africanos, só que talvez ainda mais audazes, porque suas embarcações, embora pudessem ser mais compridas, eram muito mais estreitas e rasas. Eram também muito mais simples, uma vez que os bijagós não conheciam a vela e nem prendiam os remos ao corpo do barco. A calma dos remeiros acabou por contagiar as crianças. De um momento para o outro, eles se conciliaram com a imensidão do mar e se acalmaram ainda mais quando viram ao longe os sinais de terra. No regresso, o Bubaque esqueceram as apreensões. Mesmo quando a canoa subia uma grande onda, não tinham eles mais medo, e já em Bissau riram à beça ao lembrar-se de como, num determinado momento, diante daquele marzão grande, os três dariam tudo por uma salva-vidas e estavam prontos para outra. E a outra aventura não demorou muito, claro. Amanhã vamos sair bem cedinho para conhecer uma aldeia, a Nalu, quase na fronteira com a outra Guiné, a Guiné Conakry, onde se fala francês, anunciou Amélia, que os acompanharia. Ao descerem do pequeno avião num campo de pouso de terra, foram apresentados a um jovem simpático, que era o José Raimundo, que lhe serviria de guia a partir dali. Vamos até a aldeia por uma trilha no meio da mata, explicou ele. Iremos em fila indiana como os exploradores europeus do século XIX. E como eles, somos acompanhados por meia dúzia de rapazes que levarão na cabeça tendas desarmadas, comida, água presentes para os Nalus. Depois de algumas poucas horas de caminhada, chegaram à aldeia. Esta era formada por várias cercas circulares. Dentro de cada uma delas havia várias cabanas cilíndricas com paredes de barro e teto cônico de palha. Em cada um desses recintos cercados, esclareceu Amélia, que também ia junto,
vive uma grande família, o chefe da casa com suas mulheres, seus filhos, com suas esposas, seus netos e agregados. O conjunto desse grupo de casa com suas hortas e roças forma uma aldeia com um chefe. Os chefes de várias aldeias próximas são, por sua vez, vassalos de um chefe principal. Mas quem mandava mesmo no passado, tanto entre os Nalus e os seus vizinhos e aparentados, os pagas, quando entre aos outros povos da região, eram as sociedades secretas, como aquelas dos homens que se vestiam de leopardos que nós vimos no cinema e na televisão? Perguntou Gustavo. Mais ou menos isto, respondeu Amélia. Os membros dessa sociedade, como os famosos Poro e Simo, eram os guardiões das leis tradicionais e dos valores morais e religiosos. Quando se produzia um crime ou um mal feito, ou quando a sociedade ameaçava destruir-se, eles se mascaravam e apareciam como os espíritos antepassados para punir o delinquente, corrigir erros e infundir respeito e pavor. Olhou em volta com ternura. A minha mãe era Nalu e contou-me mais de uma vez que quando menina se enchia de medo ao circularem rumores de que os ancestrais iam aparecer na aldeia. De repente ouvia-se uma barulheira terrível. As mulheres e crianças corriam para dentro das casas, pois não deviam ver os mascarados. Mais uma vez, quando ainda era menina, mamãe de cócoras e sem dizer um pio, olhou para fora por uma fresta da parede de barro. Viu as figuras que lhe pareciam enormes, com o corpo inteiramente coberto de pano e palha, tendo no alto da cabeça uma assustadora máscara de madeira, misturando as feições humanas com as feições de pássaros. Guardou o segredo do que vira e só bem mais tarde, já adulta, foi que se atreveu a contar que havia visto os antepassados. Então essas máscaras não se punham sobre os rostos, indagou Inácio. Algumas delas sim, porém a maioria se levava no alto da cabeça e em várias partes da África podiam ser enormes e muito pesadas, e nem todas são amedrontadoras, as carregadas de poder espiritual. Há também aquelas utilizadas em danças alegres e em festas e em encenações teatrais, e que podem ser vistas por todos. Ainda há quem faça essas máscaras? Perguntou Gustavo. Ainda. E por isso que vimos até aqui, porque nesta aldeia mora um escultor tradicional. Ele aprendeu esse ofício com o pai e provavelmente o ensinará a um de seus filhos. Os meninos o encontraram sentado à porta de uma casa, retirava uma escultura de madeira. Foi essa a expressão que usou. Bom, estou tirando uma escultura desta madeira, explicou, como se soubesse de antemão qual a imagem que estava escondida dentro do que para os outros era apenas um pedaço de pau. Que curioso, disse Inácio. Ele corta a madeira com uma espécie de enxada pequenina. É inxó, o principal instrumento utilizado pelos escultores africanos, esclareceu Amélia. Muitas vezes a própria enxó é também uma escultura, pois o cabo de madeira pode ter a forma de um animal. Pode ter, por exemplo, a forma da cabeça de um boi que tivesse por chifre a lâmina metálica. Os meninos estavam perplexos com a precisão e a rapidez com que trabalhava o escultor. O que é extraordinário, comentou Amélia, é que dispondo somente de instrumento muito simples, além da enxó, a goiva, a faca e a lixa, sejam os escultores africanos capazes de fazer obras tão elaboradoras. Suas esculturas causam espanto e entusiasmo entre os artistas europeus quando esses as descobriram, quando eles descobriram no início do século XX. Também foi a influência que eles exerceram sobre a arte europeia, que se pode dizer que artistas modernos como Picasso, Matisse, Modigliani e Brancusi tiveram nos africanos os seus grandes mestres. Pessoal, eu não expresso certas palavras de forma correta, me perdoem, por favor.
Dentro da casa, os meninos puderam ver, já terminada, uma grande máscara colorida de rosto alongado, nariz aquilino, olhos esbugalhados e um toucado elaborado. Mas não foi só sobre a pintura e a escultura moderna que a África exerceu a sua grande influência, continuou Amélia, também na música. Em todos os países americanos para os quais os africanos foram levados, a música ficou marcada por eles. Nos Estados Unidos, o jazz e o blues têm origem africana. Em Cuba, a rumba. Na Colômbia, a salsa. No Brasil, o samba. E, curiosamente, não foi a música feita na própria África que influenciou a música clássica moderna e seduziu Stravinsky e Villa-Lobos, mas sim a música que os africanos e seus descendentes criaram nas Américas. Muito legal isso, né, pessoal? O que mais me impressionou nesta viagem, comentou Zezinho, foi ver toda a parte dos grupos de jovens fazendo música como puro divertimento e algumas vezes com instrumentos que pareciam inventados ali na hora, o que talvez explique porque a África é tão rica em instrumentos musicais. Eles variam de região para região e dentro de cada região pode haver diferentes tipos de violoncelos, violinos, harpas, cítaras, marimbas, tambores e outros instrumentos de percussão, apitos, flautas, tambores e cornetas. E acrescentou Amélia, né? Há tambores tão pequenos que quase podem caber na palma da mão e outros enormes escavados em troncos inteiros de árvores. Em certos lugares existem trombetas, né, tão compridas que exigem duas pessoas para serem tocadas. Uma sustenta o tubo enquanto a outra sopra. E como são belos muitos desses instrumentos, verdadeiras obras-primas de esculturas africanas, como aquelas harpas cuja parte de madeira apresenta no alto da cabeça de uma mulher. Mas o que de verdade me espanta é que se possa tirar um som tão alto desses apitos tão pequeninos, declarou Inácio. Um deles soa como uma clarineta. Gustavo então comentou: tenho a impressão de que para conhecer todos os instrumentos e músicos da África teríamos que passar mais de um ano por aqui, passeando por todo o continente. Essa nova viagem só serviu para conhecermos um pouquinho da África banhada pelo Oceano Atlântico e vamos embora sem ter visto, por exemplo, uma só girafa ou um único rinoceronte. Ué, quase que só estivemos em cidades, interrompeu Zezinho. Você esperaria ver uma onça pintada ou uma anta numa praça solta por aí, em Maceió ou lá em Blumenau? Mas Amélia os interrompeu. Quem sabe se vocês não terão uma surpresa ao chegar a Dakar, né? Fechamos aqui então o 10º capítulo, depois vou gravar para vocês o último, que tem o título Surpresa. Vamos ver que surpresa será essa, né? Não perca. Aquele abraço a todos e que Deus os abençoe. Tchau, tchau, valeu. Com a musiquinha no fundo, ó. Valeu, gente. Tchau, tchau.